Epílogo, elegia do herói. Por favor, você tem que matá-lo. Eu estou ali parado. Um aventureiro humano que eu não conheço conversa comigo com sua voz trêmula. Em seus braços feridos, ele segura uma mulher. Basta um olhar para ver que ela está fatalmente ferida, banhada em sangue, e seus olhos jamais se abrirão novamente. Aquele monstro, por favor, mate-o. Estamos no 20º andar da dungeon. O ar é frio na escuridão. O que aconteceu aqui é óbvio, algo muito comum nas histórias da dungeon. Um monstro gigante atacou um grupo de aventureiros durante sua expedição. Um único irregular nativo dos andares inferiores os superou e eles não tiveram nenhuma opção além de fugir. Todos os aventureiros aceitam os perigos dessa vida como algo normal. Existem várias outras maneiras de se viver, inclusive maneiras muito mais seguras. Mas essas pessoas, incluindo a mulher que acabou de morrer, escolheram ser aventureiros, buscando fama ou fortuna, a realização de suas ambições ou simplesmente a inescapável atração do desconhecido. Não importa quais sejam seus motivos, cada aventureiro que escolheu esse caminho sabe muito bem dos riscos que vêm com ele. O aventureiro falando comigo sabe disso, mesmo enquanto suas lágrimas caem no corpo da sua colega que já está esfriando. E mesmo que isso vá lhe trazer desgraça, ele não consegue deixar de implorar enquanto chora. Por favor, Belcrânio, vingue-a. Ouvindo as vozes de meus companheiros ao meu redor, eu avanço rumo ao grito do monstro. Desde o passado distante até o presente, Horário sempre esteve cheia de morte. O número de pessoas que já morreram fazia jus ao número de estrelas no céu. Ironicamente, o local recebeu uma reputação de que sempre traz glórias e foi apelidado de centro do mundo. E mesmo com o passar das eras, monstros e pessoas continuam se matando. É um local que gera a morte. Horário é o local do começo. Mas, olhando por outro lado, os monstros poderiam ser considerados vítimas. Não importa qual era, monstros ainda eram constantemente mortos para satisfazer a ganância dos habitantes da superfície, que pegam as pedras mágicas ou parte dos corpos dos monstros para trocar por dinheiro. Essa matança era o preço da glória, isso era inegável. Os habitantes do mundo mortal rejeitariam essa forma de pensar, mas para os deuses era uma perspectiva digna de entretenimento. Mas essa perspectiva em si era realmente inútil, porque aquilo já tinha sido determinado eras antes, quando os monstros subiram descontrolados para a superfície. Havia aqueles que tinham o direito de existir e aqueles cujos direitos foram tomados. As hostilidades entre os habitantes da superfície e os monstros em seu estado atual era inevitável. Eles estavam destinados a matar uns aos outros. Se formos voltar até a invasão dos monstros à superfície, é normal que o ódio dos habitantes da superfície fossem focados no grande buraco da dungeon. Ao menos era assim que a Ai se sentia. Me vingue. Proteja a criança. Realize as esperanças da superfície. Na escuridão da dungeon, a Ai sozinha ouviu os ecos dessas vozes. Inúmeros braços saindo da escuridão, implorando pateticamente: por favor, por favor. Essas eram as vozes daqueles que morreram. A jovem Asi olhou para a palma de sua mão e concordou. Assim como muitos fizeram antes dela, ela pegou a sua espada. O sonho acabou aí. Ais acabou adormecendo depois de completar a manutenção de suas armas. Já tinha anoitecido. Ela vai se aproximar da janela e ver que a cidade está escura. E alguns momentos depois ela vai falar: ah, hoje é a elegia. Talvez seja por isso que ela teve aquele sonho. A esta família vai voltar da dungeon. Eles tinham matado o tal monstro, mas não havia a sensação de que eles tinham conseguido se vingar. E ao chegar no parque central já estava de noite. E logo eles perceberam que a cidade estava diferente. Todo o setor central da cidade está preenchido de decorações. Inúmeros postes de madeira preenchidos com flores, mas as cores que eram predominante azul e branco não pareciam festivas. O mais notável de tudo era que as lâmpadas com pedras mágicas estavam todas desligadas. Em seu lugar estava o calor das luzes de vela. Oh, é mesmo, hoje é elegia, o elfo vai falar. O Bel não vai entender e vai repetir a palavra elegia que ele lembra ter ouvido quando eles estavam comemorando lá atrás. Aí a Lily vai olhar para ele: "Uai, você não sabe do que se trata?"
Aí ela, embora você seja um aventureiro de alto nível, você ainda não está em horário não faz nenhum ano. E o elfo vai explicar que a elegia é basicamente um festival para se lembrar dos heróis que morreram. E a Mikoto vai completar, é uma maneira de mostrar nosso respeito aos heróis antigos de horário, aqueles que se sacrificaram para parar a invasão dos monstros que saíam do buraco. E assim que eles terminaram de explicar, os habitantes de horário começaram a se reunir no parque. Um grupo enorme, mas que não passava essa sensação. Ela estava silenciosa. A Haruhime vai ver garotos e garotas carregando flores. Jovens e velhos, homens e mulheres, humanos e não humanos, todos usando mantos brancos enquanto carregavam velas. Após se reunir no parque, o grupo seguiria todos os monumentos dos heróis da cidade. Enquanto o grupo do Bel cruza o parque, o Bel só vai conseguir pensar no corpo da aventureira que ainda estava na torre de Babel e se seus amigos hoje acenderiam a vela para ela. Ais vai seguir pela cidade, sem sua armadura de sempre, usando apenas um vestido branco. No caminho ela vai ser separada por muitos que vão falar, a princesa espadachim, e uma criança vai pedir para ela, por favor, derrote aquele dragão assustador. E a Ais vai continuar andando e pensando sobre o dragão, o último desafio das 3 grandes quests. Todos os mortais pediam por isso, pela derrota do dragão negro. O antigo dragão que voou de horário e é dito ser a encarnação do Apocalipse, e era o dever da Ais e de sua família derrotá-lo, já que esse era o papel dado à família mais forte da cidade. A Ais e o restante da Loki família tinham que continuar lutando. Eles tinham que ficar mais fortes, mesmo que isso significasse continuar enterrando os corpos de seus companheiros. O tempo foi passando, e a elegia que traria o final do festival começou. Vozes unidas numa prece e numa canção. O mundo queria um herói, e os aventureiros espalhados pela cidade ouviram a canção. As mortes continuariam a aumentar. Heróis eram construídos na fundação de inúmeras vidas, até que os suplícios do mundo fossem respondidos, até que as intenções divinas que os deuses estavam certamente escondendo finalmente se realizassem, até que o último canto da dungeon fosse conquistado. As luzes dos lamentos dos mortos que preenchiam a visão da Ais jamais desapareceriam. A linda canção era opressiva, e com a voz trêmula que parecia querer fugir da canção, a Ais vai falar, Ela não tinha pegado a espada por escolha própria. Pegar a espada era a única conclusão a se chegar quando a espada era a única coisa que ela tinha. Quando ela conseguiu realmente completar sua frase, ela falou como se fosse algo horrível. Eu não posso ser a heroína de ninguém. O Bel vai acabar parando, e ali ele vai perguntar o que foi. E olhando para o céu noturno, Bel vai dizer, os deuses estão cantando também. Repetidamente o Bel se lembrou das palavras de seu avô. Horário tem tudo. Se você fizer as coisas certas, fama e fortuna serão suas. Mas todos que colocarem seus pés lá serão engolidos pela correnteza da história. Por isso, você pode ser um herói lá. A cidade labirinto de Horário, um lugar de começos, preenchido com heróis. E o local prometido, onde inúmeras vidas seriam trocadas por apenas poucos heróis. Naquele momento, Bel teve a sensação de que estava finalmente entendendo as palavras de seu avô. Eu quero ser um herói. O Bel sussurrou esse desejo infantil. Ele colocou em palavras os sentimentos que essa elegia colocou em seu coração. Então, por que tudo isso é tão triste? E o garoto sussurrou. Eu deixarei uma flor, assim eu não esquecerei o que aconteceu aqui. E uma garota sussurrou. Eu deixarei uma flor novamente este ano, assim eu não perderei a mim mesma. O garoto e a garota ouviram a mesma canção, olharam para o mesmo céu e caíram em pensamentos diferentes. No outro dia, o Bel vai visitar o primeiro cemitério para levar flores à aventureira que tinha morrido. Era a segunda vez que ele estava lá. E ele vai parar de frente ao túmulo dos heróis. E vai se perguntar, eu mudei alguma coisa desde então? O Bel vai começar a refletir sobre como ele era naquela época e vai ter a sensação de que mais alguém estava visitando o cemitério. Ele vai se virar para trás e a Ais estava lá. A Ais vai perguntar se o Bel também estava visitando o túmulo de alguém. Ele vai responder que sim,
E aí simplesmente vai colocar flores diante de um túmulo, sem nem voltar o seu olhar para o Bell, vai se despedir e passar por ele. O Bell realmente queria falar com ela, mas ele não sabia como fazê-lo. Havia algo entre eles naquele momento que ele não conseguia descrever. E com isso ele decide verificar o túmulo onde a Ice tinha deixado as flores. Era o túmulo dos heróis antigos que preenchiam a dungeon oratória. E o Bell vai se questionar, isso também é por causa da elegia? A Ice queria deixar flores para os heróis também? Diante daquele monumento havia inúmeras flores e inúmeros restos de vela. O Bell leu o nome marcado na pedra, o herói Albert. Ele era um herói lendário que aparecia não apenas na dungeon oratória, mas em vários outros contos também. Uma brisa levanta pétalas das flores deixadas pela Ice. Não era um sinal. Nada caiu do céu. Mas algo passou pela mente do Bell. A voz de seu avô, o grande herói Albert. No livro ele era Albert Eusebius, o campeão da espada. Mas ele era chamado por diversos outros nomes. Outro nome para o grande herói era Vlad Tez, o rei mercenário. O herói mais forte da dungeon oratória, que aparecia no último capítulo. Vlad Stegen, Wallenstein. Os olhos do Bell começam a tremer. Não era incomum as pessoas darem o nome de heróis para os seus filhos. Exemplos não eram raros. Mas será que isso era apenas uma coincidência? Um dos aventureiros mais fortes da história moderna, recebendo o nome do herói mais forte da história? A princesa espadachim deixando flores no túmulo do rei mercenário? O Bell vai se virar vagarosamente, e ao longe ele ainda consegue ver o cabelo dourado dela. O Bell fica paralisado, sem palavras, enquanto aquele que ele tanto desejava desaparecia na luz do sol da manhã. Então chegamos ao fim do volume 15, o volume 16 deve sair mês que vem aqui no ocidente, e assim que eu colocar minhas mãos nele, vou lê-lo e trago a continuação para vocês. Como sempre, conto com seu apoio, escreva, compartilhe o vídeo, faça o seu comentário e vejo vocês na próxima. E deixo meus agradecimentos àqueles contribuindo com o canal como membros do mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado pela força.